Povos indígenas. A história do Brasil não pode ser contada se não falarmos da cultura indígena e de sua contribuição para a nossa cultura. Você sabia que todo dia 19 de abril comemora-se no Brasil e em outros países do continente americano o Dia da Comunidade Indígena? Tem como propósito a preservação da memória e a reflexão crítica sobre o passado de relações de dominação e conquista das civilizações. Lendas. As lendas indígenas explicam a origem de várias histórias que conhecemos, possuem mistérios e fantasias. Além disso, elas têm um papel importante na educação indígena. Palavras de origem indígena. Você sabia que existem muitas palavras usadas pelos brasileiros, como nome de coisas, lugares, animais, alimentos, que têm origem na língua da família Tupi-Guarani, como aquelas que eram faladas pelos povos Tupinambá e Tupiniquim. Algumas palavras de origem indígenas: abacaxi, gambá, pipoca, mandioca, cacau, cacique. Alimentação. Os alimentos são um traço cultural importante de um povo. As comidas típicas, algumas fazem parte do nosso dia a dia, entre elas o milho, a mandioca, peixes, frutas, aquelas que são retiradas e coletadas na natureza. Brincadeiras indígenas. Através de brincadeiras, as crianças aprendem várias coisas: caçar, pescar, plantar, fazer panela de barros, traçar cestos e outras coisas. Alguns exemplos: cabo de guerra, corrida do saci, peteca. Na imagem acima, vocês vão ver que existem outras brincadeiras. Observe. Em uma grande aldeia indígena, um índiozinho acordou todo contente. Colocou seu cocar de penas e saiu pela aldeia acordando toda a tribo e anunciando: hoje é o dia do índio. Na floresta, a turma do folclore ouviu o aviso do índio e saiu para festejar com os amigos da grande aldeia. Chegando lá, toda a tribo estava reunida com o pajé, que contava histórias sobre seus antepassados. A turma se sentou e escutou os contos do sábio índio. Ele falava sobre o artesanato e os objetos que os índios criam há tantos anos com cipós, barro e madeiras. Contava também de quando os portugueses aqui chegaram com suas caravelas imensas. O pajé lembrou de como as florestas eram cheias de árvores de grandes tamanhos, como o pau-brasil, de onde originou o nome do nosso país. Contou também sobre a dança da chuva, ritual indígena para trazer água para as florestas. Toda a tribo estava atenta, escutando as histórias do grande chefe. Foi aí que o pajé surpreendeu o saci, que devorava uma espiga de milho, com uma pergunta. Saci, você sabia que o uso do milho como alimento começou com os índios? O pajé aproveitou para falar sobre outros alimentos da cultura indígena, como a abóbora, o feijão e a mandioca. Quando a noite chegou, a turminha
Carminha foi convidada para um grande banquete, com muita comida e apresentação de danças indígenas. E assim comemoraram o Dia do Índio. Agora, vamos trabalhar um pouco. Faça uma linda ilustração ou frase explicando o que você aprendeu sobre a cultura indígena. Bom trabalho, beijos no coração.